Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Quero te desafiar nessa manhã a entregar sua adoração ao nosso Deus Todo-Poderoso, com alegria no nosso coração, sabendo que Ele é tudo o que temos e, na verdade, tudo o que precisamos está no Senhor. Que possamos ser gratos a Ele nessa manhã, que possamos perceber a obra de salvação que Ele fez em nós, como Ele nos resgatou, como somos outras pessoas depois desse encontro com Ele. Por isso nós vamos agradecê-lo. Coloque-se em pé nesse momento, que essa canção de gratidão te eleve ao Senhor e coloque, plante no seu coração toda a sua gratidão a Ele. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. História e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus
Louvado seja o Senhor que nos mudou, nos fez novas criaturas. Por isso podemos declarar o que vamos dizer e repetir e viver o que está em Romanos 8, 38 e 39. Vamos ler juntos. E eu sempre digo, às vezes são versículos que conhecemos, mas precisamos degustar cada palavra dessa. E se você vai dizer isso, se isso realmente for uma realidade na sua vida. Vamos juntos? Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos? Nada pode nos separar dele, porque ele mesmo nos atrai para ele, ele nos une a ele. O que a gente pode dizer hoje é: obrigado, Senhor, por isso. O que a gente pode dizer hoje é: Senhor, tu és tudo para mim. Nada, nenhuma situação, nenhuma circunstância diminui, separa a gente. Porque o Senhor é a luz na minha janela quando eu acordo. O Senhor é o ar que eu respiro. O Senhor é o pão que a minha alma precisa. O Senhor é tudo que precisamos. Que essa canção, querido, seja uma oração. Que essa letra possa ser o seu falar. Foi inspiração de Deus na vida de alguém. E hoje nos inspira a adorar o Senhor, dizendo essas verdades. Vamos cantar, meu universo, que o Senhor seja tudo que precisamos. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. Em cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder sejam o alimento. Jesus, esse é o meu desejo.
que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Aleluia, Senhor. Que o teu nome seja o maior nas nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor seja o nosso alimento. Que o Senhor seja, ó Deus, o nosso levantar, o nosso agir, o nosso pensar. Que o Senhor seja o dono dos nossos planos, ó Pai. Que entreguemos tudo ao Senhor. Que o Senhor seja a nossa força para caminhar durante o dia, mas também que seja o nosso sono. Nos abençoe o Senhor e nos dê essa vontade que o Senhor seja o nosso universo, ó Pai. Que sejas meu universo. Aleluia, Senhor. Amém. Você pode se sentar, querido. Que Ele seja tudo para nós e tudo em nós. Canção linda para cantarmos num domingo, dia do Senhor. Iniciar a nossa semana com Ele sendo o que precisamos. Pastor, nos conduza nesse momento tão especial de dízimos e ofertas. Bom dia, pastor. Irmãos e irmãs, a todos bom dia. Tudo bem? Quando eu pastoreava, eu às vezes cumprimentava a igreja, né? E ao invés de cumprimentar, que a graça e a paz do Senhor, né? E tudo, eu falei, beleza, tudo bem? Mas aí eu fui me convertendo, né? Porque beleza, tudo bem, fica um pouco assim. Aí fica melhor falar mais espiritual, falar a graça e a paz do Senhor, né? É só uma brincadeira. Vamos agradecer, nesse momento, desde o momento de dedicação de dízimos e ofertas, só queria citar uma palavra que até mencionamos aqui na quarta-feira, em Efésios capítulo 4, lemos lá quais são as características daquele que se despiu do velho homem e se revestiu do novo homem, né? Um dos textos que nós comentamos aqui na quarta-feira. E aí eu me lembro do versículo 28, quando Paulo vai dizer, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, né? Fazendo algo de útil para que possa acudir àquele que tem necessidade. Então é interessante, ele está dizendo assim, o trabalho não é apenas para a gente acumular, é para a gente repartir, para ter condições, né, de acudir àquele que tem necessidade. Então, com essa palavra, com esse sentimento em nossos corações, eu convido a todos nós a participarmos da dedicação dos dízimos e ofertas. Que Deus a todos abençoe. Ó Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei tudo, ó Cristo, a ti entrego corpo e alma, eis aqui este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim.
bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó que gozo, meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Declare mais uma vez. Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Amém. Glórias ao Senhor. Bom dia, irmãos. Nós estamos recebendo, desde o último domingo passado, o pastor Denilson Ramos. Ele está participando conosco do processo de sucessão pastoral em nossa igreja. E ele estará trazendo a palavra agora pela manhã. No culto da noite também nós teremos a celebração da Ceia do Senhor. Nós convidamos os irmãos para estarem aqui presentes. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pela vida do pastor e entregando também a sua vida no altar do nosso Deus. Oremos. Senhor, louvado, engrandecido seja o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por este dia que podemos estar em tua presença, na tua casa, aprendendo do Senhor através do estudo da tua palavra, recebendo do Senhor nesta manhã. E nesse momento, Senhor, em que o teu servo tem a responsabilidade de ministrar a tua palavra aos nossos corações, que ele seja usado pelo Senhor, dirigido pelo teu Espírito Santo, para que ele venha falar aquilo que o Senhor deseja falar conosco neste dia, e que possamos estar com os nossos corações abertos e preparados para recebermos da tua voz. Nos abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus nós estamos aqui juntos mais uma vez. É sempre um privilégio poder estar junto com a família da fé e poder compartilhar, abrir a Bíblia e poder compartilhar da palavra de Deus com os irmãos, as irmãs, com todos que aqui estão. Hoje eu quero falar sobre um tema, oração sem graça. Mas fique tranquilo que eu vou explicar, né? Porque essa ideia, quando a gente fala assim, aquilo ali foi sem graça, a gente quer dizer que talvez não foi interessante, que não foi bom, não atraiu, etc. Mas, na verdade, o sentido do tema oração sem graça não é que aquela oração, determinada oração não atraiu, não foi interessante, não subiu do teto, etc. Nada disso, não passou do teto. A ideia é explicar, mostrar, refletir, conversar com vocês, com todos que aqui estão, como, às vezes, qual o efeito, quais são os efeitos quando as nossas orações, elas não são um reflexo
da graça de Deus em nossa vida, da certeza que temos que nós somos salvos, que nós estamos aqui cantando e louvando por causa da graça do Senhor em nossa vida. Eu vou mostrar um ponto negativo e um ponto positivo de como são as orações que não estão baseadas, que não estão alicerçadas, na graça de Deus. Essa é a minha ideia com esse tema, oração sem graça. O nome aí foi só para chamar a sua atenção e apelar a sua atenção. Eu convido a você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 14, a chamada aí parábola do fariseu e o publicano. É interessante essa parábola porque ela faz parte de um grupo de parábolas sobre a oração que só se encontram, que só estão presentes no Evangelho de Lucas, a saber, a parábola do amigo importuno, que na verdade, talvez, é aquela parábola que fala da história de um homem que vai e bate na casa do seu vizinho, porque chegou um convidado, um hóspede, é tarde da noite, ele precisa de pão, e o vizinho não quer atender, e fala, já é tarde, eu já estou dormindo, os meus filhos também, eu não vou te atender. E aí talvez a ideia que nós tenhamos é que o ensino da parábola, que assim como o amigo insistiu com aquele vizinho para dar o pão, nós também devemos, até importuná-lo, ele ceder, nós devemos também importunar a Deus, insistir até ele ceder. O título dá essa sugestão, o amigo importuno, mas acredito que a ideia principal não seja essa, mas não vou falar dessa parábola, talvez em outra oportunidade. Não estou me convidando, não, caso em algum momento de nossa vida surja isso. Depois tem a parábola, em Lucas ainda, capítulo 18, a parábola do juiz iníquo, e agora nós estamos na parábola do fariseu e do publicano. E à luz dessa parábola, eu gostaria de fazer algumas reflexões sobre esse tema, oração sem graça, oração que não está baseada, que não tem como alicerce a graça do Senhor. Propôs também esta parábola, versículo 9, a alguns. Olha só que interessante, versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um, fariseu, e o outro, publicano. O fariseu, versículo 11, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho, ou de tudo quanto ganho. O publicano, versículo 13, estando em pé, longe, nem ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? É interessante a gente entender o contexto, a situação dessa parábola, porque a parábola diz que 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. E para a gente alcançar, ter uma abrangência maior desse texto, nós precisamos entender que movimento era esse de subir ao templo para orar. O texto vai dizer que 2 homens, um fariseu e um publicano, é uma parábola, e Jesus não poderia usar 2 figuras melhores para exemplificar o seu ensino daqueles que oravam, que baseavam sua oração confiando em si mesmo e, consequentemente, desprezavam os outros. Ele fala, então, de 2 homens que vão ao templo para orar. Bem, o que está acontecendo aqui? Lucas, não aqui, mas no capítulo 1, nos ajuda a entender melhor o que está acontecendo nesse movimento de 2 homens que vão ao templo para orar. Em Lucas, como exemplo apenas, em Lucas capítulo 1, versículo 8 a 10, quando fala lá de Zacarias e Isabel, Zacarias pai de João Batista, que foi primo de Jesus, o texto vai dizer em Lucas, nós vamos aqui, é só para você entender a abrangência desse texto. Em Lucas capítulo 1, do versículo 8 a 10, diz que Zacarias, que era um sacerdote, ele estava lá na escala do sacerdócio, no seu turno, e foi sorteado para queimar incenso no templo. Então Zacarias entra para queimar incenso no santo lugar, porque você sabe que o templo tinha algumas divisões.
Na parte mais interior do templo havia o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, que era aquele local que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no chamado Dia da Expiação, ou Yom Kippur. Isso acontecia apenas uma vez por ano. Bem, mais um pouquinho afastinho, o Santo Lugar, o Santo dos Santos. Antes vinha o santo lugar, onde estava o altar, onde estava o incensário. Então, Zacarias é chamado, é sorteado para entrar no santo lugar e ali apresentar o incenso, queimar o incenso, que era o símbolo das orações do povo de Deus que estavam chegando até Deus. Bem, no pátio, né, você tem o Santo dos Santos, o santo lugar, e no pátio, o pátio dos sacerdotes, havia um altar, e nesse altar era queimado 2 vezes por dia, pelo menos, um cordeiro em sacrifício pelo povo, pelos pecados do povo, tanto pela manhã quanto pela tarde. Então, o movimento do culto no templo era mais ou menos assim. O sacerdote sorteado entrava no santo lugar, levando o incenso, símbolo das orações do povo. O povo estava no pátio, por isso que lá em Lucas capítulo 1, versículo 10, diz que o povo estava aguardando, orando. Começava, quando os sacerdotes saíam do pátio, onde era queimado, imolado o cordeiro, eles iam até o santo lugar e apenas um sacerdote entrava lá. Enquanto isso, o povo estava ali cantando, recitando o salmo do dia, fazendo suas orações em público, aguardando aquele movimento de culto ali. É nesse contexto que Jesus diz assim, que 2 homens subiram ao templo para orar. Enquanto aquele cordeiro estava sendo imolado, enquanto o sacerdote que foi sorteado estava entrando no santo lugar para queimar o incenso, que era símbolo das orações do povo de Deus, o povo estava no pátio orando. E as orações eram orações, poderiam ser orações, a pessoa podia orar em si mesmo, consigo mesmo, ou podiam ser orações públicas. A pessoa se colocava em pé, esse era o costume dos judeus, eles se colocavam em pé e faziam suas orações em alto e bom som. Todos poderiam ouvir as suas orações, as orações que estavam sendo feitas por aquela pessoa. É nesse contexto que Jesus, em Lucas 18, vai dizer que 2 homens sobem ao templo para orar. Naquele momento de culto que o cordeiro está sendo imolado para perdão dos pecados do povo, eles sobem para orar. Ele está de pé orando, as pessoas têm condições de ouvir as suas orações. E o fariseu vai orar assim: graças te dou, Senhor, versículo 11, o fariseu posto em pé, conforme eu disse, ele orava de si para si mesmo, dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos, nem adúlteros, nem ainda como este publicano. Versículo 12, ele começa a dizer as coisas que ele faz. Jejuo 2 vezes por semana. E isso é interessante, porque, na verdade, a lei ela só estipulava um único jejum, justamente nesse dia da expiação. Mas ele jejua 2 vezes por semana. Tudo bem, não há nenhum problema disso, ele vai além da lei. Mas ele diz mais: eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. A lei estipulava o dízimo de certos frutos, certos cereais, mas ele vai além e dá o dízimo de pequenos detalhes. Por exemplo, para a gente ter uma ideia disso, em Lucas capítulo 11, versículo 42, o Senhor Jesus, fazendo uma crítica aos fariseus, a esses religiosos, ele diz assim: ai de vocês, fariseus, vocês dão o dízimo da hortelã e de pequenas ervas do cominho, de pequenas ervas da horta. E aí vocês se esquecem da justiça e da misericórdia. Façam estas coisas, ou seja, podem continuar dando o dízimo de pequenas coisinhas, até das ervas da horta vocês podem dar o dízimo, mas não se esqueçam, não omitam aquelas, ou seja, continue dando o dízimo, mas não esqueçam da justiça e da misericórdia. Esse fariseu aqui, ele vai além, ele não se limita a dar o dízimo apenas daquilo que a lei estipulava, ele é meticuloso, ele vai além de tudo isso, o que é muito bom.
O problema aqui não é que o fariseu estava errado em fazer aquelas práticas. Ele vai além, ele jejua mais do que a lei estipulava, ele dá o dízimo de mais coisas do que a lei estipulava. Está tudo lindo, está tudo maravilhoso. O grande problema aqui é o seguinte, lembram que eu falei que esse movimento dele ir ao templo para orar era, na verdade, um movimento que acontecia no momento em que o cordeiro era imolado, que está sendo sacrificado? O cordeiro era imolado para o quê? Para o perdão dos pecados. Quando o fariseu ora de si para consigo, e essa é uma expressão interessante, orava de si para si mesmo, e essa é uma expressão interessante de Jesus. O que esse fariseu, o que esse religioso está dizendo é, tudo isso que está acontecendo lá, o cordeiro sendo imolado, sacrificado para o perdão dos meus pecados, tudo isso para mim não serve de nada, porque eu me basto. Eu me resolvo. Eu não sou ladrão, eu não sou adúltero, eu não sou roubador, e eu dou o dízimo de tudo quanto tenho, ou seja, a minha oração não tem como base, não tem como alicerce, não tem como fundamento o sacrifício do cordeiro para o perdão dos pecados. O que o fariseu está dizendo é, eu não preciso desse sacrifício, eu não preciso disso tudo que está acontecendo, isso não tem nada a ver comigo, eu desprezo tudo isso, sabe por quê? Porque a base da minha oração sou eu. A base da minha oração é o fato de que eu sou melhor do que esse publicano, a base da minha oração é que eu jejuo além do que a lei estipula, a base da minha oração é que eu dou o dízimo além do que a lei estipula, eu não preciso de tudo isso. E aí a gente fica pensando assim, mas Denilson, você não disse que o que ele fazia era bom, era correto? Era, está tudo ótimo, nenhum problema. Na verdade, se nós formos sinceros conosco mesmos, nós não teremos dificuldade em admitir que nós nos consideramos muitas das vezes melhores do que as outras pessoas. Você se considera assim e não está errado. Talvez você é melhor do que muitas pessoas. Você é melhor pai do que muitas pessoas, você é melhor mãe do que muitas outras mães, você é melhor... E eu não estou falando aqui de pessoas pervertidas, pedófilos, sequestradores, não. Você tem qualidades, e eu também, que nos fazem melhor, sim, em algumas situações. Mas o grande problema aqui é que ele faz disso, o seu achar-se melhor, ser o melhor, a base do seu relacionamento com Deus. Eu não preciso desse cordeiro que está sendo imolado. Isso não tem nada a ver comigo. Isso não faz parte da minha vida. A base da minha oração não é isso. A base do meu relacionamento com Deus sou eu. São os meus méritos, o meu desempenho, a minha performance. Aí talvez você pergunte, mas Denilson, o que isso tem a ver com oração? Tem tudo a ver, sabe por quê? Porque a oração, ela na verdade, ela reflete o conceito que nós temos de Deus e o conceito que nós temos de nós mesmos. A oração reflete o conceito que nós temos de Deus e o conceito que nós temos de nós mesmos. Se você quer saber como você, ou como uma pessoa, o que ele pensa de Deus e o que ele pensa das outras pessoas, se você quer entender o que uma igreja pensa de Deus e pensa das outras pessoas, como ela se relaciona com as outras pessoas, perceba as suas orações. Por que eu estou dizendo isso? Olha o conceito que essa pessoa tem de Deus. Ele está dizendo assim, Deus, eu sou melhor. Eu me resolvo. Eu não preciso de você. Consequentemente, eu não preciso nem desse aí. Eu sou melhor do que ele. Eu lido melhor com a vida do que ele. Ele não tem nada a ver comigo. Para ficar mais claro, por exemplo, quando eu pego o carro, falo para Marta, vamos ao shopping. Pego o Pedro. E no caminho eu digo assim, é sábado à tarde, digo assim, sábado à tarde, 5 e pouca da tarde, 6 horas, shopping deve estar cheio essa hora, está calor, né? O pessoal vai com o ar-condicionado. Shopping deve estar cheio essa hora. Então eu digo assim, Marta, farei uma oração. Senhor, que tu possas abrir uma vaga de estacionamento para mim. Esse tipo de oração reflete um conceito que eu tenho de Deus e um conceito que eu tenho das outras pessoas. Quando eu oro assim, eu estou dizendo que Deus é um flanelinho esperto. E estou fazendo esse tipo de oração porque eu penso assim, qual é a base de eu fazer esse tipo de oração? A base é a seguinte, eu sou o teu filho, eu sou o teu povo, eu sou o filho do rei.
Então, se eu sou o teu filho, se eu sou o filho do rei, faço parte do teu povo, sou a menina dos olhos de Deus, como nós gostamos de falar, Deus vai abrir uma vaga no estacionamento para mim. Agora tem um detalhe: ao abrir a vaga de estacionamento para mim, ao me dar a vaga, alguém vai ficar sem. Mas eu não estou nem aí para isso. Eu não digo isso assim porque fica feio falar que eu não estou nem aí. Mas na verdade é isso que eu estou dizendo. Porque as minhas orações refletem um conceito que eu tenho de Deus e um conceito que eu tenho acerca das outras de mim mesmo. Ou seja, qual o conceito que um tipo de oração dessa que eu faço está trazendo? O conceito de que eu sou melhor do que o outro, por isso eu tenho direito à vaga no estacionamento do shopping e o outro não. E, consequentemente, Deus vai apenas me servir, vai me atender pelo fato de que eu sou melhor do que as outras pessoas. É esse o grande problema do fariseu. O problema não é ter qualidades que nos fazem melhor em algum grau acerca das outras pessoas. O problema é que esse tipo de oração reflete o conceito que eu tenho de Deus e o conceito que eu tenho e como eu lido com as outras pessoas. Quando eu digo aqui, chego no templo, no culto, e digo assim: meus irmãos, eu quero dar um testemunho. Hoje, eu estava, olha, esse final de semana eu estava sem dinheiro, estava duro, como a gente diz, né? Estava complicado, sobrou mês, faltou salário. E aí eu digo assim: mas Deus me abençoou, estava passando na rua e de repente eu vi uma nota de R$100. Uma de 200, né? Tem nota de 200 agora, né? Eu nunca vi ainda, então assim, por isso que, né? Estou perguntando se tem, né? Então havia uma nota de R$100, eu digo: glória a Deus, Deus me abençoou. Só tem uma questão nisso. Deus me abençoou, na minha concepção, nesse meu testemunho. Mas para quem achou e para quem perdeu? Não foi bênção. Não foi, gente. Não foi. Sabe por que a gente às vezes é levado por isso? Porque a gente às vezes ainda não entende o conceito da graça de Deus e como isso afeta o todo da nossa vida. Estava vendo um pastor que eu gosto muito de ouvir pregar, o pastor Ricardo Barbosa, da Igreja Presbiteriana do Planalto. Eu tenho até alguns livros dele e sugiro até um livro interessantíssimo dele chamado O Caminho do Coração, se me permitem a sugestão. E ele estava contando que já uma vez uma pessoa chegou para ele e disse assim: depois que ela foi a Miami, né, viajou para os Estados Unidos, foi a Miami, comprou aquele montão de coisa, de bugiganga, ele falando, né? E aí ela disse que orou na volta. E orou para o quê? Para que os fiscais da alfândega não vissem, não fiscalizassem porque ela estava com peso a mais, enfim, etc, etc. O que está por trás disso? O conceito de que eu sou melhor do que os outros. Consequentemente, os fiscais, Deus vai vai fazer com que eles fiquem cegos na hora que eu passar. E os demais? Os demais, ema, cada um com o seu problema. Os demais são os demais. Eu sou o Filho de Deus. Esse é o grande problema do fariseu. A base da oração, se você notar no versículo 9, olha o que ele diz. Jesus propõe essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Aqui nós temos a causa e consequência. Confiar em si mesmo e desprezar os outros são consequência da causa. Qual é a causa? Considerar justos. Eu me considero justos, por isso confio em mim mesmo. A minha oração tem como base eu mesmo. Gente, por que no nosso meio a gente tem a seguinte ideia? Eu não vou orar não, porque eu estou tão fraquinho. Da onde vem essa história de que nós estamos fraquinhos e não podemos orar? De onde vem essa história de que tem orações que passam do teto e tem orações que não passam do teto? De onde vem isso? Isso vem da ideia do mérito. Isso vem da ideia do desempenho, da performance. Porque o irmão tal, ou a irmã tal é o mais consagrado, a oração dela passa do teto. A minha não, eu não sou tão consagrado assim, eu falto às vezes na IBD, eu faltei no culto de oração quarta-feira, eu tive um mês que eu não dei o dízimo, então a minha oração não passa do teto. Agora, eu vou naquele irmão, não tem nenhum problema, deixando bem claro, a gente pedir para as pessoas orarem, não é isso que eu estou dizendo, por favor, não me entendam mal. O que eu estou dizendo é que eu não posso achar que a oração dele é mais poderosa. De onde vem essa ideia de que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder? Oração não é instrumento de poder, oração é instrumento de relacionamento com Deus, de amizade com Deus.
Essa ideia de poder tem a ver com mérito, com desempenho, com performance. É isso que a gente precisa tirar do nosso coração e da nossa mente. Torno a repetir, para ficar bem claro, ainda bem que eu estou sendo gravado, nenhum problema em compartilharmos e pedirmos para as pessoas orarem por nós, nenhum problema. O problema está quando eu penso que a oração do outro é mais forte. De onde vem esse conceito? A sua oração é mais forte que a minha. Da onde vem isso? Eu digo de onde vem. Vem do mérito. Porque nós achamos que aquele irmão, aquela irmã é mais consagrado, é mais isso, é mais aquilo, e por isso a oração dele passou do teto. A minha não. Não, as nossas orações têm como base a graça do Senhor, é o cordeiro que está sendo imolado lá. É isso que o fariseu não está entendendo. E é por isso que Jesus justamente monta essa cena nesse contexto, de dois homens que vão ao templo para orar, e nesse templo, diariamente, de manhã, como eu disse, e à tarde, o cordeiro era sacrificado ali, imolado pelos pecados do povo. Então ele está dizendo assim, não, a base do nosso relacionamento com Deus é o cordeiro que foi morto pelos nossos pecados. E não o poder, não a performance, não o desempenho. E é isso, passando para o segundo lugar aqui, que o publicano entende. Como é que é a oração do publicano? O publicano está de longe, versículo 13, o publicano estando em pé, ele está em pé porque essa é a posição que o israelita, que o judeu praticava. Ele também é um israelita, ele também é um judeu. Ele está em pé, só que ele está longe, ele está afastado, ele está envergonhado, ele está constrangido, ele está longe, diz o texto. Não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, e quem bate no peito naquela época é um sinal de angústia, de aperto da alma. Ele bate no peito e diz assim, a oração dele é muito simples, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Em algumas versões diz assim, ó Deus, tem pena de mim, porque sou pecador. Em outras versões diz, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador, como é a versão que está colocada diante de nós. Mas nesse ponto aqui eu acho muito interessante, é que está aqui, ó Deus, sê propício a mim. Porque propiciar, propício vem de propiciar, sabe o que significa propiciar? Propiciar é aplacar, acalmar. O que ele está dizendo é, Senhor, aplacar, acalmar a ira de Deus. O que ele está dizendo é, Senhor, eu tenho a plena consciência de que o que eu mereço é a tua ira. Por isso, Senhor, sê propício a mim. Que a tua ira seja aplacada, que a tua ira seja acalmada, que o Senhor tenha pena de mim. O que ele está dizendo, ao contrário do fariseu, é o seguinte, eu preciso daquele cordeiro que está sendo imolado lá, no templo, no altar. Eu preciso daquele cordeiro, eu conto com aquele cordeiro que está sendo imolado lá, porque ele é imolado para o perdão dos meus pecados. E aí isso nos traz para a segunda ideia, de que na oração é muito importante nós termos consciência das nossas fraquezas. Das nossas fraquezas. Quanto mais fraco, ao contrário do que nós pensamos, mais nos aproximamos de Deus. Quanto mais conscientes de nossas limitações, de nossas debilidades, de nossos problemas, mais nos aproximamos de Deus. O crente caminha de joelhos, porque ele sabe que depende da graça de Deus para tudo na sua vida. Ele sabe que cada bênção que ele tem vem da graça de Deus. Ele sabe que a resposta das suas orações não tem nada a ver com a performance dele, com o desempenho dele, com o fato de que ele está na igreja todos os dias, de que ele dá o dízimo, de que ele faz isso, faz aquilo. Ah, pastor, você está dizendo que isso, cuidado com esse discurso, você está dizendo que isso não é importante. Não! Eu só estou dizendo que isso não é a base do nosso relacionamento com Deus e das nossas orações. Deus nos ouve e nos atende por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, por causa do seu nome. É o que Paulo vai dizer, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 12. Desde o capítulo 10, Paulo, como exemplo apenas, não vou fugir do texto, é só um exemplo, ele está defendendo o seu apostolado. E ele começa a dizer ele era um homem brilhante, da sua performance, do seu desempenho, etc, etc. Ele vai dizer, olha, eu poderia me gloriar nisso tudo. Capítulo 12. Ele vai dizer, eu conheço um homem que há 14 anos, esse homem provavelmente é ele, foi levado até o terceiro céu, e viu coisas,
Acho que aqui voltou. Voltou aqui. Acho que deve estar com a bateria fraca. É? Tá. Obrigado. Ele vai dizer que foi até... Obrigado. Ele vai dizer que foi até o terceiro céu, que ouviu coisas inefáveis, etc. Ele vai dizer, eu poderia me gloriar tudo isso, nisso tudo. Mas eu prefiro me gloriar nas minhas fraquezas. E aí, no versículo seguinte, ele vai dizer por que ele prefere gloriar nas suas fraquezas. Ele disse que para que ele não se ensoberbecesse, ou seja, para que ele não se sentisse orgulhoso por causa das revelações que ele teve, foi colocado nele um espinho na carne. Que aqui não cabe ficar divagando sobre o que é esse espinho na carne. Ele vai dizer que orou 3 vezes ao Senhor para que Deus tirasse aquele espinho na carne. E a resposta que ele teve qual foi? A minha graça te basta. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Ele vai dizer assim, olha, o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas, mas antes ele vai dizer assim, eu vou ter prazer nas injúrias, nas necessidades, nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É nas brechas das nossas fraquezas, meus irmãos, que Deus nos fortalece. É nas brechas das nossas fraquezas que Deus nos fortalece. É justamente quando estamos debilitados, e esse publicano reconhece isso. Senhor, aquele cordeiro lá, ele é importante, eu preciso do sacrifício dele, para que eu possa me relacionar contigo, para que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu estava ouvindo uma coisa muito interessante sobre os dons, e serve como exemplo do que eu estou falando. Geralmente, a gente, quando fala de dons, né, a gente pensa, eu tenho habilidade no ensino, eu tenho habilidade nisso, naquilo, no evangelismo, e ótimo, graças a Deus, e temos que servir ao Senhor com essas habilidades. Mas eu vi uma coisa interessante. Você quer descobrir o seu dom? Descubra as suas fraquezas. Você quer descobrir os seus dons? Descubra a sua fraqueza. Talvez você pense assim, um exemplo. Eu de maneira nenhuma eu consigo ir ao hospital, eu não consigo ver pessoas lá doentes, isso para mim é inadmissível, eu não consigo lidar com isso. Quem sabe esse seja o seu dom. Porque o dom não é um presente de Deus, gente. O dom não é um carisma de Deus, uma manifestação da sua graça. É justamente ali que Deus pode operar nessa fraqueza e te capacitar para fazer aquilo que você pensa que de maneira nenhuma você podia fazer. Quando a gente faz aquilo que de maneira nenhuma a gente pensou que um dia poderia fazer, é a graça de Deus se manifestando em nossa vida. Orações com graça, que tem como alicerce a graça de Deus, são orações libertadoras. São orações que têm como base não o desempenho da pessoa que ora, não a sua performance, não aquilo que ele faz de bom, mas única e simplesmente a graça do Senhor. Meus irmãos, não há crentes de segunda classe no reino de Deus. Consequentemente, não há crentes de primeira classe no reino de Deus. Não há crentes de mais isso e mais aquilo. Há pessoas remidas e lavadas pelo sangue do Cordeiro. E todos nós nos chegamos a Deus por meio de sua graça. Há algum tempo atrás eu ouvi uma mensagem sobre esse texto e a pessoa dizia uma coisa interessante, que a preposição que o fariseu usou aqui era uma preposição, ele falando de um inglês antigo, que é a preposição by, que, entre os muitos sentidos, pode ser usada como uma maneira de eu dizer como eu vou chegar em determinado local. Por exemplo, você me pergunta assim, Denilson, como é que você vai à igreja? Eu vou dizer, eu vou de carro. Aí eu digo, vou by carro. Eu vou de ônibus, eu vou by o ônibus, e assim consequentemente. O que eu quero dizer com isso? O que a pessoa estava querendo dizer? Que quando o fariseu ora a Deus, o que ele está dizendo é, como eu vou até Deus? Eu vou até Deus pelas minhas obras, pelos meus méritos, pela a minha performance. Crentes em Cristo Jesus vão até Deus pela sua graça. É isso que faz toda a diferença. As nossas orações revelam o conceito que nós temos de Deus, as nossas orações revelam o conceito que temos acerca de nós mesmos, e as nossas orações, é importante que nas nossas orações tenhamos consciência
de nossas fraquezas, na certeza, na esperança que o poder de Deus vai ser manifesto justamente nessas fraquezas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque podemos estar aqui juntos. Somos todos pecadores, dependentes de Tua graça, de Tua misericórdia. Estamos aqui juntos com nossas imperfeições, com nossas limitações, com os nossos dramas, com os nossos anseios, com as nossas inúmeras perguntas e tantas dúvidas, mas estamos aqui sustentados por Tua graça, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a entender que todo o nosso relacionamento contigo é sustentado pela Tua graça, pelo Teu favor, e que as nossas orações também são. Ajuda-nos a entender, ó Deus, que a base, o alicerce das nossas orações é a Tua graça. É verdade, muitas vezes nos sentimos tão carentes, tão fracos. Ó Senhor, ajuda-nos a entender que é justamente nessa fraqueza que Tu vens e nos coloca de pé e nos fortalece. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus a todos abençoe, meus irmãos e irmãs.